eu vou comentar hoje não é local, é um assunto nacional, mas que me chamou bastante atenção. A gente sabe que aqui no nosso país nós vivemos muito em busca de ídolos. Já foi no esporte, é na política. Na política é muito mais difícil, mas a gente sai em busca de ídolos. Né? A gente lembra, por exemplo, de Guga, né? Nosso tenista, Pelé no passado, né? Ayrton Senna, apenas citando algumas figuras. Né? E no campo político também, historicamente, já tivemos algumas pessoas com grande representatividade social. O desembargador era ministro, né? Joaquim, né? Que até se movimentou para ser candidato e não foi, Joaquim Barbosa. Ele, em alguns momentos, ele era visto assim como as pessoas faziam a idolatria porque achavam assim, ele joga duro no processo. As pessoas querem isso. Me represente aí e faça aquilo que eu espero. Jogue duro. Pronto, vamos chegar onde eu quero me colocar aqui. A Lava Jato. Essa operação que hoje existe correntes fortíssimas no Legislativo e no Executivo que tenta desqualificar, desmobilizar, enfraquecer, porque ela incomodou muita gente, em que pese não considerarmos que ela foi uma operação perfeita, porque ela teve falhas. Teve até mesmo situações que não seguiu as regras normais, porque precisava chegar aos seus denominadores. E nesse particular, a figura, e a gente estava falando idolatria, que boa parte do povo brasileiro devotou ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil quando assumiu o governo, o Jair Bolsonaro. Moro, por tudo que eu li, ele, juiz federal em Curitiba, e foi uma pessoa que despontou, né, na titularidade da 13ª Vara Federal de Curitiba e que era responsável direto pela Lava Jato, ele despontou como aquele cidadão que agia estritamente dentro da legislação, dentro da lei. Foram buscar, e às vezes até conseguiram, todos os argumentos ou indícios para colocar suspeição sobre a figura dele. Por exemplo, ele ter sido ligado ao PSDB de São Paulo, de Curitiba, do pai dele, e que ele teria uma tentativa de incriminar Lula, que levou até a ser preso e ficar fora do processo eleitoral, favorecer o candidato tucano, o Alckmin, que não prosperou nas pesquisas. Então, o nome que estava fora do contexto, essa história todo mundo sabe, que era o Jair Bolsonaro, caiu na simpatia do povo, do eleitor, foi o eleitor que decidiu assim, elegeu-se. Talvez não era o esperado no início da campanha daquele ano. Foi 2018. E aí, chegamos agora ao momento atual, 2020. Moro aceitou algo que eu, no dia que eu tomei conhecimento, eu tive a oportunidade de aqui, a uma distância enorme, um jornalista do interior, mas dizia assim, ele pisou na bola em assumir o ministério. A partir daí, depois do que ele fez na Lava Jato, depois dele ter mantido a prisão de Lula, porque ele foi para um confronto direto, era Moro contra o PT, era Moro contra o ex-presidente Lula, com toda a liderança que ele tem no país, ainda ele mantém essa liderança em boa parte, mas ele se colocava como inimigo público número 1 dessas pessoas. E no momento que ele aceitou um cargo de confiança, um ministério, por mais prestigiado que fosse, ele estaria dando uma versão de que ele tinha interesse político em tudo. E isso foi o que caracterizou a condição dele de ministro. Eu critiquei, uma crítica que fiz enquanto jornalista que sou, expressando meu ponto de vista.
Fala, olha, ele devia, se ele quer se aproximar do governo, para ser um dia indicado ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um desejo, e quer com isso a aproximação para ser reconhecido, mas ele vai impactar negativamente nas suas decisões. Enquanto juiz federal, que ele pediu para se afastar do cargo, ele deixou o cargo, ele vai sentir dificuldades. E não deu outra. Um dos primeiros graves problemas foi a questão da Polícia Federal e a investigação em torno dos filhos, né, o senador Flávio, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o caso Marielle, e por aí vai, tudo isso aí. E aí Moro sai do governo e na sua saída do governo do Bolsonaro, ele saiu atirando flecha. Outro erro que mostra, por mais experiente, uma imaturidade, porque ele aí deu cancha àqueles que foram contrários a ele, aqueles que estavam chateados com ele, mas que dava corda para ele se enforcar. Porque na medida que ele saiu batendo no governo que ele fez parte, ele estava a serviço daqueles que esperavam a sua queda e a queda do próprio governo. Ele hoje admite isso, que ele errou, ele devia ter saído. Não concordo, saí. E não concordo, e aí já saí com aquelas críticas, ele saiu por isso, por aquilo, porque ele não aceitou isso e aquilo. Ele deu munição, uma munição que ele não sustentou. Aí eu li ontem, e o que me leva a esse comentário, eu li a coluna da Mônica Bergamo, uma jornalista que eu sempre acompanho, seus comentários, na Folha de São Paulo. E ela coloca nesse seu comentário, ela tem fontes para isso, que Moro hoje sofre uma pressão intensa da família para que ele vá embora do Brasil, para que ele vá advogar, dar aulas de direito para tantos brasileiros em universidades fora do país, mas que não fique aqui, porque afetou toda a relação familiar, de amigos, de profissão. Ele não é mais juiz federal, ele voltou a ter a condição de ser advogado, né? Voltou a ser habilitado pela OAB. Tem muito advogado que foi contrário a isso, porque ele antes não podia advogar por ser juiz federal, agora ele volta a advogar, mas com a desconfiança ele faz palestra, quando vai para um local que está confirmado uma palestra dessa, pode ter alguém lá no meio que conteste isso e cancele a palestra. É um desgaste muito grande. E eu lia na coluna de Mônica, talvez premiando tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo do meu sentimento quando ele foi aceitar ser ministro, quando diz aqui a coluna o seguinte, que a mulher dele, do Moro, que é a dona Rosângela Moro, tem repetido a muitas pessoas, amizades pessoais, que o marido já deu a contribuição que tinha que dar ao Brasil e que a política partidária, com seus embates, que ela tratou de selvagens, não serviria para ele, que não é o perfil dele. E aqui ela entende que seria a hora de novamente ele voltar a cuidar da vida pessoal e profissional. O próprio Sérgio Moro, de acordo com a coluna do que foi escrito pela Bergamo, tem dito a alguns políticos amigos que não se sente inclinado a disputar um cargo eleitoral, que ele não se sente bem, que ele é um peixe fora d'água, ele não é a área dele. Né? E também que ele teria, inclusive, decidido baixar o tom nas redes sociais, daquelas críticas que o pessoal apimenta para que ele faça mais ainda, porque isso é bom para aqueles que são inimigos públicos e definidos do Bolsonaro, e já disse em conversas mais reservadas, o Sérgio Moro, que não deveria ter saído do governo da forma que saiu, atirando flechas para todo lado. Então, depois que eu li essa matéria, eu entendi que tudo aquilo que esse humilde jornalista ou comentarista do interior tinha comentado à época, está aqui falado em outras palavras, está tudo dito aqui. Ele entrou em uma que não era dele. Ele pensou que ia navegar legal nessa. Ele não é mais bem visto para ser ministro, ele está fora do processo, não vai ser ele.
Ele não está bem em nenhum lado, porque o PT não gosta dele, que aí ele é à distância. O próprio Lula já criticou muito a figura do Moro, entendeu que foi ele que fez todo aquele processo que resultou em sua prisão por tanto tempo. E agora, o chamado movimento lavajatista, da qual Moro foi a estrela, tem sofrido várias derrotas de seguidores, né? Isso constantemente na esfera política. Agora está sendo indicado Cássio Nunes Moreira para o STF, a gente comentava há pouco, que é uma derrota para o Lava Jato, deixando o ex-ministro e seus seguidores cada vez mais isolados, porque ele pode ser um dos que é contra, dentro daqueles que são contra a forma como acontecia a investigação. O que é que nós temos a entender, Rony Braine, espectadores, é que Moro deu um tiro no pé em tudo que ele fez e deixou acabar em pouco tempo um nome que ele construiu e que o Brasil passou a cultuar e tê-lo, assim como a idolatria. Naquele momento da Lava Jato, finalmente surgiu alguém que a gente pode confiar e acreditar, lamentavelmente. Perfeito.